Vamos conferir a resposta certa? A ética em pesquisa científica com seres vivos é essencial para a realização de qualquer tipo de pesquisa. Seja a pesquisa realizada por uma universidade, por um instituto de pesquisa, seja a pesquisa realizada pela indústria farmacêutica, ou pela indústria automobilística, ou por qualquer empresa privada, ou por qualquer setor, qualquer laboratório de pesquisa da iniciativa privada, é fundamental que sejam respeitados os preceitos éticos se a pesquisa envolver seres vivos. Se ela não envolve seres vivos, os preceitos éticos são importantes também. O pesquisador não pode inventar dados, o pesquisador não pode cometer plágio, que é um dos maiores crimes que se pode cometer numa pesquisa, é plagiar uma publicação de outra pessoa sem citar a fonte. Você pode ter o marco teórico, o referencial teórico que você quiser, mas é preciso citar as fontes. Existem vários procedimentos antiéticos que podem ser realizados numa pesquisa, mas quando ela envolve seres vivos, animais, quando ela envolve humanos, então os preceitos éticos devem ser rigorosamente observados, sob pena da comunidade científica rechaçar aquele resultado de pesquisa. Como é que uma pesquisa que teve toda a definição do projeto que nós vimos aqui é apresentada? Ela pode ser apresentada em dois momentos ou ela pode ser apresentada para dois públicos distintos. Para a comunidade científica, comunidade acadêmica ou para o público em geral. Algumas pesquisas são de muito interesse para o público em geral. Outras ficam mais restritas, circunscritas ao ambiente acadêmico. As duas comunicações são importantes e nós vamos conhecê-las. A apresentação dos resultados de uma pesquisa à comunidade científica ocorrerá quando a pesquisa tiver sido encomendada por uma instituição, e nesse caso é preciso respeitar o sigilo das informações, ou quando for promovida com o objetivo de esclarecer a comunidade em relação a um determinado tema. As decisões relativas à publicação dos dados de uma investigação devem ser consideradas com bastante critério. De forma resumida, então, nós vamos ter duas modalidades. A acadêmica, como eu disse, uma comunicação destinada à comunidade científica, e a não acadêmica, que é uma divulgação científica para o público em geral. Existem setores econômicos, setores da iniciativa privada, que por vezes encomendam pesquisas para laboratórios de pesquisa, para institutos de pesquisa e até mesmo para a universidade. Isso é bastante comum em todos os países do mundo, que setores econômicos demandem, criem uma demanda. Olha, eu preciso de uma pesquisa sobre um processo de produção ou um processo de preservação de alimentos, por exemplo. Olha, eu preciso ter aqui uma pesquisa que me diga como é a forma mais segura de fazer a preservação de alimentos que podem estragar se não estiverem conservados na temperatura adequada. Nada impede que a iniciativa privada encomende pesquisas. Tudo isso precisa estar muito claro no projeto, tudo isso precisa estar muito transparente para que o resultado da pesquisa tenha credibilidade, que é essencial em qualquer pesquisa. No universo acadêmico, as pesquisas são feitas quase sempre para obtenção de titulação. Você realiza uma pesquisa para concluir a monografia, para concluir a graduação, realiza um trabalho de conclusão de curso quando você faz uma pós-graduação, e a titulação mais ambicionada, a titulação que mais é desejada, a titulação de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. Todas essas pesquisas de monografia, TCC, mestrado, doutorado e pós-doutorado são comunicadas à comunidade científica, além dos eventos para os quais você realiza pesquisas e pode levar para participar dos eventos. A comunicação científica, então, para um público acadêmico. Ela é realizada entre os próprios pesquisadores, os próprios acadêmicos, suas instituições de pesquisa. A comunidade acadêmica é composta por professores pesquisadores, por alunos pesquisadores, por unidades e centros de pesquisa, órgãos de financiamento, editores, publicações científicas com dimensão
comercial, ou seja, que vendem suas revistas, publicações científicas de livre acesso, aquelas que você não precisa comprar, e os repositórios institucionais. Na comunicação, quando ela é realizada para a própria comunidade, nós temos, então, os pesquisadores, os cientistas, falando com os seus iguais, com os seus pares. E as conclusões podem ser apresentadas de forma impressa ou por meio de apresentações orais. Se for impresso, vai ser por meio de relatório ou de artigo acadêmico. E as apresentações orais vão depender da modalidade de evento que você tiver participando. Os relatórios são a modalidade mais comum de apresentação de uma pesquisa. Uma pesquisa termina com um relatório final. Eles são entregues de forma textual para o solicitante, por exemplo, para a academia. Por vezes, eles são entregues depois de realizada uma banca de avaliação, como acontece nos casos das monografias e das conclusões de curso, além dos mestrados, dos doutorados e, eventualmente, dos pós-doutorados. O que é que tem lá no relatório? Uma introdução, um capítulo em que você mostra o seu referencial teórico, um capítulo com a apresentação e análise dos dados coletados e o capítulo com as conclusões e recomendações finais. É muito importante que esse relatório seja objetivo, que ele seja conciso para que ele possa trazer os dados que são efetivamente importantes. Não adianta você ter no relatório, numa tarde chuvosa fui realizar entrevistas, o meu survey foi... Não, você tem que ser objetivo. Foram realizadas tantas entrevistas, com tantos grupos, foi realizado um pré-teste, com tantas pessoas, tudo isso com bastante objetividade. Haja vista que a recomendação é que um relatório tenha no máximo entre 40 e 60 páginas. Em geral, e cada capítulo contém entre 10 e 15 páginas. A exigência de banca vai ficar muito afeta ao tipo de pesquisa que você estiver realizando. Para as monografias, grande parte das universidades exigem a realização de banca. Você apresenta para 2 professores ou para 3 professores. Para mestrado e doutorado, também há a necessidade de apresentação de bancas. Quando você faz iniciação científica, às vezes há apresentação de banca, às vezes não há apresentação de banca, e às vezes a universidade faz a escolha dos melhores trabalhos de iniciação científica. Então, os professores depois analisam os posters ou analisam a apresentação para decidir qual é o melhor. Há uma certa liberdade das universidades, das faculdades, em como é que vão organizar os seus trabalhos de pesquisa, a apresentação dos trabalhos de pesquisa. É o que eu estou dizendo aqui nesse slide. Olha, cada universidade tem suas próprias regras em relação às bancas, em especial em respeito à duração, o número de componentes, o formato. Você pode ter bancas presenciais, bancas online, se os questionamentos serão feitos por parte da banca, se o pesquisador também realiza alguma apresentação. Quase sempre o pesquisador é convidado a realizar uma apresentação de 10 a 30 minutos para a banca e os professores depois analisam e fazem questionamentos sobre as escolhas. Mas preste atenção aqui comigo. Quando se trata de mestrados e doutorados, a forma de organização das bancas depende de regras da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, também conhecida como CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação que trata das diretrizes legais para mestrados e doutorados no sistema de educação superior brasileiro. Então, as bancas de mestrado têm 3 professores, um é convidado externo e 2 são da universidade, e as de doutorado têm 5 professores, sendo 2 externos e 3 da própria universidade. Para que se faz isso? Instrumento de tortura? Não, não é um instrumento de tortura, pessoal. A comunicação acadêmica é fundamental para que se estabeleça o diálogo acadêmico. E é esse diálogo acadêmico que poderá corrigir eventuais vulnerabilidades daquele trabalho que está sendo apresentado, como também sinalizar outros caminhos que o pesquisador possa utilizar em trabalhos futuros. Um pesquisador nunca conclui uma pesquisa, publica, joga lá num canto e não quer mais saber dela. Muito pelo contrário. Uma pesquisa é sempre um
um momento em que se apresenta o relatório, conclui a pesquisa, mas tem que ser necessariamente um momento que te mostra outras possibilidades, outras variáveis, outros objetos que você não tinha pensado até então e que você passa a enxergar na sua trajetória de pesquisa. Essa comunicação, às vezes, é tensa, essa comunicação acadêmica, às vezes, é tensa, mas é extremamente necessária. Ouvir as críticas ao trabalho é enriquecedor. Aliás, muito bem fazem os pesquisadores que, no momento da apresentação, têm uma certa dose de humildade para receber as críticas, receber os questionamentos e receber aquilo tudo como um incentivo para os próximos trabalhos que vão fazer. A apresentação de pesquisa pode ser feita em revistas especializadas, que têm regras próprias. Elas são qualificadas por esse órgão por esse indicador, chamado Qualis. A CAPES, a que eu já me referi, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, organizam essa classificação. A menor classificação é a C, a maior classificação do periódico é a A1. Essa classificação diretamente em relação com o fator de impacto que eles apresentam. Quanto mais elevado for o indicador da revista, mais prestígio de publicação ela alcança, e você publicar numa revista dessa é quase sempre um sinônimo de que seu trabalho é muito bom. Por quê? Porque as revistas têm comitê de avaliadores. Você não manda um trabalho de pesquisa, o resultado do seu trabalho de pesquisa, um artigo científico, para uma revista e ela imediatamente publica. Não, ela vai passar cada um dos artigos para esses avaliadores. Eu sou avaliadora de uma revista chamada Revista de Administração de uma faculdade aqui no Brasil, e eu recebo esses artigos, leio, analiso, vejo fundamentação teórica, vejo o desenvolvimento da pesquisa antes de autorizar, de dar a minha opinião se ela deve ser publicada ou não. Por isso que é importante quando a gente consegue a publicação numa revista, é sinal que a gente foi avaliado e foi aprovado. Os eventos científicos são de todas essas modalidades que você está vendo aqui. Congresso, simpósio, encontro, colóquio, workshop, reunião, seminário, painel, fórum, conferência, palestras e ciclos de palestras, jornada. A jornada tem esse nome porque ela é normalmente de um dia só, né? Uma jornada, um giorno. Giorno em italiano quer dizer dia. Cada um dessas atividades, cada um desses encontros tem uma finalidade. Os congressos são maiores, são mais amplos, os seminários são mais focados num determinado assunto, os encontros são normalmente entre grupos que se reúnem com uma certa habitualidade a cada ano, por exemplo, de pesquisadores que se conhecem, que desenvolvem atividades parecidas. Cada um deles, de acordo com a CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, tem uma finalidade. Habitualmente se misturam todas as finalidades, não se cumpre muito isso, mas seria oportuno que as pessoas, ao marcarem um evento, elas organizassem em conformidade com a destinação do evento. Se é um workshop, para que serve? Se é um encontro, para que serve? E por aí vai. Isso vai tornando a comunicação da pesquisa acadêmica uma comunicação cada vez mais com credibilidade, com confiança e, claro, benéfica para que a comunidade científica possa continuar produzindo pesquisa, que é disso que o país precisa e é isso que se espera da comunidade científica, que ela nunca pare, produza muito, publique e apresente em eventos. Vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos lá. Uma comunicação de pesquisa para a comunidade científica, A, dá ampla liberdade ao pesquisador para a apresentação. B, deve atender às regras da CAPES. C, deve atender regras do Ministério da Educação. D, precisa atender regras da universidade e as especificidades para o tipo de comunicação. E, a universidade é o único órgão com autonomia para decidir sobre a apresentação. Eu fico aqui na torcida